Olha, minha gente, faz parte aqui desse programa e vocês que nos acompanham sabem bem disso, a capacidade da gente virar a chave, nem que seja para opostos completos, assim, para sair de uma pauta diametralmente oposta a outra, claro que agradecendo também a presença do nosso Atala aqui e seguindo em frente com a nossa pauta pelo seguinte. Vamos falar de um caso aqui repugnante, para dizer o mínimo, e delicado também, como dada a extensão de quanto isso toca ali na tragédia que um ser humano pode passar. E vamos falar de um caso que está chocando a consciência nacional dos franceses, indo diretamente para a França, pois um homem está sendo acusado de dopar e recrutar dezenas de outros homens para estuprar a própria esposa. Sim, os abusos aconteceram ao longo de uma década e os acusados podem pegar até 20 anos de cana. O Fabrício Naits, que é nosso querido Fabrício Naits, especialista na geopolítica, política internacional aqui da Jovem Pan, preparou uma reportagem especial para a gente entender os contornos trágicos dessa história. Vamos assistir. A justiça francesa começou o julgamento de um homem acusado de drogar a mulher por 10 anos para que ela pudesse ser abusada sexualmente por estranhos, em um caso com mais de 50 réus. A vítima, de 72 anos, que pediu divórcio do marido, chegou ao tribunal em Avignon, no sul do país, com os advogados e filhos na última segunda-feira. Entre os réus estão 51 homens entre 26 e 74 anos, que podem pegar uma pena de até 20 anos de cadeia. 18 já estão em prisão preventiva. Ao todo, os investigadores identificaram 92 estupros desde 2011, quando o casal ainda vivia próximo a Paris. Os casos aumentaram a partir de 2013, quando eles se mudaram para a pequena cidade de Mazan. Segundo as autoridades, o marido dopava a esposa com um ansiolítico e contatava homens por um site de encontros na internet. Os acusados estavam cientes de que a mulher não consentia com as relações, sendo que 10 deles foram ao local pelo menos 6 vezes. A vítima só descobriu os estupros em 2020, aos 68 anos de idade, quando o cônjuge foi flagrado em um shopping filmando clientes por baixo das saias. No computador do homem foram encontrados arquivos que comprovam os crimes. A mulher diz não se recordar dos fatos, mas também afirma não ter nada a esconder ou se envergonhar. A vítima deve prestar depoimento no tribunal nesta quinta-feira. Já o réu principal, que segundo a advogada de defesa está envergonhado pelo que fez, será interrogado no próximo dia 10. A expectativa é de que o julgamento seja encerrado em 20 de dezembro. É um daqueles casos macabros, né, que mostram que o mundo cão não é só aqui no Brasil e também não conhece fronteiras, pelo visto. Claro que a gente vai trazendo dia após dia, semana após semana, algumas atrocidades que acontecem por aqui, mas até onde eu vi recentemente, eu não lembro de ter que lidar com um caso, repercutir, claro, um caso tão bizarro e realmente monstruoso como esse. Mas olha, vale a pena mencionar aqui, meus queridos, Jess de volta, Paloma de volta aqui na bancada, que em pleno 2024, a gente ainda é pego de surpresa todo santo dia com casos repulsivos de crimes contra a mulher. E hoje contamos com a presença da delegada e doutora, a presença da doutora e delegada de polícia, a Nádia Aluz, que está aqui com a gente para falar sobre esse tipo de crime. Claro que, de cara aqui, Nádia, agradecendo a sua presença. Primeiro, a sua reação a esse caso vindo diretamente da França e se em algum momento da sua trajetória na polícia você já se deparou com algo remotamente parecido com esse grau de crueldade. Olá, bom dia a todos os telespectadores do Morning Show. Realmente o fato noticiado que aconteceu na França é extremamente grave, repugnante e abjeto. Eu ainda, em 15 anos de carreira, nunca me deparei com um fato tão cruel e tão horrível como esse. Mas certamente outros fatos de mulheres dopadas para que o agressor consiga o seu intento já passaram sob minha responsabilidade. Esse é um daqueles casos que faz a gente nos questionar, né, Palumbo, que o conceito de estupro conjugal não existe. Eu acho que isso não deixa de ser uma espécie de estupro conjugal, sinceramente. Ainda mais aliciando e fomentando uma rede de... Quantos? 92 homens, se não me engano, para poderem violentar a própria esposa ao longo de quase uma década, ou mais de uma década, enfim. É chocante. Como é que você vê essa questão
do Instituto do Estupro Conjugal e como ele existe aqui no Brasil e se nesse caso da França se aplicaria. Oi, perdão. Sim, o estupro conjugal, ele é uma realidade ainda. Há muitos homens que acreditam que a mulher tem o dever, um dos deveres do casamento é o dever de manter relações sexuais. Infelizmente, a gente ainda tem essa cultura patriarcal muito presente no nosso cotidiano. Mas, obviamente, a situação de estar como cônjuge da vítima é uma causa de aumento de pena para um autor desses. A gente pode considerar, se nós fizermos um transporte para a nossa legislação, a conduta desse homem, desse esposo dessa mulher, ele seria como um autor intelectual do fato. E ele responderia da mesma maneira como os outros homens que efetivamente praticaram o estupro. E pelo fato dele ser autor, ele teve uma causa de aumento de pena. A gente tem que entender também qual conselho é possível dar para uma vítima em situação como essa, né? Entender a dinâmica desses casos trágicos. Traz aqui a nossa querida Jess Peixoto, representante feminina aqui da nossa bancada, para te fazer uma pergunta, Nádia. Vamos que vamos. Delegada Nádia, uma honra estar aqui com a senhora. A minha pergunta é trazendo aqui para o cenário nacional um caso como esse, porque nós sabemos que, infelizmente, assim, da minha perspectiva, as penas para esse tipo de crime, de tantos outros, são muito brandas, tendo em vista o mal, a destruição que eles geram nas mais variadas mulheres. Quanto seria o tempo de cadeia que este sujeito pegaria aqui numa lógica brasileira? Ele passaria pelo menos ali mais de 20 anos preso? Exatamente. A gente considerar que uma mulher que está dopada para que o autor consiga, o agressor do estupro consiga seu intento, vai pressupor que essa mulher ela esteja vulnerável, né? Pela nossa legislação, a vítima que está dopada para a prática do estupro é uma vítima vulnerável e ela vai ser... essa situação vai ser enquadrada como um crime de estupro de vulnerável, em que a pena ela é de reclusão de 12 a 30 anos, né? E além disso, nós temos que considerar numa situação como essa, em que nós temos tanto o cônjuge como um autor intelectual, como também um estupro coletivo, né? Quando ele é praticado, quando há o concurso de 2 ou mais agentes, a gente também tem causas de aumento de pena que vão incidir. É uma pena que ela é bem considerável, mas a gente tem que pensar em outras variáveis, como a questão da prova, né? A gente tem que ter ali a necessidade de preservar essa mulher para que ela faça um exame de sangue, um exame de urina para detectar os compostos que deixaram ela nessa situação de vulnerabilidade, pela qual ela não consegue consentir com a prática do ato, que ela não tem discernimento por ela estar apagada. A gente segue aqui, claro, com a delegada de polícia, Nádia Aluz, no momento que, claro, a gente vai... Na verdade, faltam alguns momentos aqui, claro, ainda a gente vai trazer o break já, fica aqui com a gente. Palumbo, trazendo aqui também a sua perspectiva para essa discussão tão urgente para o nosso país. O que você acha? Bom, doutora Nádia, muito obrigado por participar do programa. O estupro é um crime repugnante. Não é aceito nem na população carcerária, preso não admite isso, são chamados de jack, eles ficam em celas separadas, geralmente só entre eles, não tomam nem banho de sol às vezes, porque senão eles morrem. É assim que funciona na cadeia. Eu me lembro uma vez que estava no Garra, nós pegamos um pedófilo numa lan house, eu cheguei por trás dele, ele estava lá acessando conteúdos infantil, fomos para casa dele, e é muito difícil se controlar. Eu confesso que eu tive muita, mas muita dificuldade de me controlar e controlar os policiais que estavam comigo. Eu queria perguntar para a senhora qual que é o caso que mais chocou a senhora. Esse caso aí eu nunca mais vou esquecer na minha vida. É um velho safado fazendo isso com uma criança. Sim, a gente tem aqui na Delegacia de Defesa da Mulher, eu já me deparei com inúmeros casos envolvendo crianças, adolescentes e também mulheres adultas de todas as idades, né? O crime de estupro é sempre bom a gente lembrar, ele não é sobre a questão do agressor satisfazer a vontade dele em manter o ato sexual, mas sim sobre uma questão de dominação
daquela pessoa que é o alvo do crime, né? Eu já tive inúmeros casos, assim, da gente envolvendo crianças de idade muito Doutora pequena, Nádia. de 2, 3 anos. Doutora Nádia, se você me perdoa a interrupção, a gente só vai nos despedindo para você que está sintonizado aqui na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Fica por aqui. Pânico em breve, a gente segue adiante aqui no Morning Show. Valeu! Agora sim, seguindo adiante aqui, minha cara doutora Nádia Luz, com a palavra, por favor. Claro, estava comentando sobre casos extremamente abjetos que eu já vi ao longo da carreira. Eu acho que os fatos que mais me chocam são aqueles que envolvem crianças, né, de 2, 3 anos de idade, porque essas crianças, elas não têm nenhum tipo de malícia e de discernimento sobre o que está acontecendo. É muito dolorido quando a gente vê aqui uma mãe trazendo essa situação que a criança foi deixada ali sob os cuidados do pai, do padrasto, do avô, do tio, do primo, e acontece esse tipo de situação, esse tipo de abuso, né? Lembrando que o crime de estupro de vulnerável, ele é muito mais presente dentro do âmbito familiar do que fora, né? Então, havia uma mística de que esse tipo de crime acontecia quando a criança ela era levada, sei lá, pelo pipoqueiro, pelo homem da Kombi que aparecia. Era esse tipo de situação, de história que eu ouvia quando eu era criança. Tinha que tomar cuidado com estranhos. Quando, na verdade, esse tipo de delito ele acontece dentro do âmbito familiar, dentro da própria casa. Então, fica meu alerta para as mães e para os pais que estão aí ouvindo, que caso a criança ela comece a demonstrar algum sinal de que ninguém toque nos órgãos genitais dela, que chame a criança para uma conversa muito assertiva, muito compreensiva, sem brigar com a criança, sem culpabilizar a criança, para tentar extrair se há essa situação de abuso, né? Porque justamente isso, o agressor que atua dessa maneira, que vai atuar com as crianças, ele não vai, para ele entende que a criança ela tem uma malícia, vai falar assim, mas ela rebolou para mim, ela empinou o bumbum para mim. A gente já ouviu isso aqui. É muito doloroso, é muito triste. Quando uma criança ela não faz a mínima ideia do que está acontecendo, né? Então, eu acho que, assim, respondendo à pergunta, os crimes contra crianças são os que mais me chocam. E a todos nós, sem dúvida alguma. Doutora Nádia Luz, obrigado. Ela que também é delegada de polícia, deu excelentes dicas, recomendações. Claro, diante desses casos trágicos, tem que ter o maior grau de destacamento emocional, né, para poder executar bem o que é necessário, né, Palumbo? E a gente faz votos para que você siga adiante, firme e forte aí nas suas investigações e na sua atuação. Obrigado, doutora. Obrigada a todos.